Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar pra vocês algumas dicas pra quem quer começar a ler em inglês. Gente, primeiramente, me desculpem se vocês tiverem ouvido um barulho de obra. É que tá tendo uma obra aqui do lado e não tem muito o que fazer a respeito, então eu tenho que gravar com o barulho da obra. Bom, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês porque eu recebo várias perguntas do tipo: Daci, como é que tu consegue ler tantos livros em inglês? Como tu começou a ler assim? E, gente, não é tão difícil assim, tá? Todo mundo consegue, é só tentar. Então eu vim explicar pra vocês, dar algumas dicas pra quem quer começar isso agora, que não tem esse costume, porque, querendo ou não, ter uma mão, ter uma ajuda pra isso é sempre bom. São dicas bem importantes e bem básicas. Então, falando elas assim, parece que não vai fazer tanta diferença, mas se tu seguir elas de fato, realmente faz. E se vocês quiserem acompanhar mais um pouco sobre mim, é só me seguir no Instagram Daci_bom. E não esqueçam de deixar o like de vocês nesse vídeo, que me ajuda muito, é super importante. E também se inscrever no canal, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Primeira dica: não procurem tudo no Google. Quando vocês tentarem ler um livro e vocês acharem uma palavra que vocês não sabem o significado, não corram pro Google procurar pra ver o que é. Porque se vocês forem fazer isso, vocês vão parar toda a página. Porque nem quem tem costume de ler em inglês, por exemplo, eu já leio há alguns anos, eu não sei todas as palavras do livro. Isso é super comum, não é nossa língua materna, sabe? Então, toda vez que vocês se depararem com uma palavra difícil, que vocês não souberem o que significa, sigam a leitura, ignorem, porque vocês vão entender essa palavra pelo contexto, sabe? Então o primeiro ponto é que talvez essa palavra não seja tão importante pra interpretar a leitura, e caso ela seja, também tem como entender pelo contexto, como eu falei. Mas se vocês lerem 2, 3 capítulos e essa palavra ficar aparecendo constantemente, e vocês não souberem o que significa e estiver prejudicando vocês na história, daí vocês podem procurar. Só que se for uma palavra simples, vocês leram, não sabem o que significa, e daí já correm pro Google em toda a palavra. Isso vai trancar muito a leitura de vocês. A leitura não vai fluir dessa forma, vai ficar cansativo e vocês não vão adquirir o vocabulário que vocês acham que vocês estão adquirindo. Porque se vocês forem parar toda hora pra olhar no Google, vocês vão ver várias palavras novas e o teu cérebro não vai absorver, sabe? Então tentem fazer a leitura ser algo prazeroso e não só uma forma de estudo do inglês. Continuem a leitura, não parem no Google toda hora. Eu tenho muitas amigas que fazem isso, conheço muitas pessoas, e não é realmente a melhor forma de começar a leitura, sabe? Só se vocês acharem que é uma palavra muito essencial de saber e que vocês realmente não estão conseguindo entender. E alguém me mandou uma mensagem agora. A dica número 2 que eu vou dar pra vocês é sobre quais livros seriam legais de vocês começarem a ler. A primeira coisa que vocês têm que saber é que os gêneros de livros em inglês se dividem em 3 partes. Tem os livros middle grade, que são livros mais pra crianças, não necessariamente pra criança, mas com uma linguagem mais fácil, histórias mais leves, tá? Que são, por exemplo, Harry Potter, Percy Jackson, esse tipo de livro. Depois eles seguem pro Young Adult. O que são livros Young Adult? São livros um pouco mais maduros, mas tipo assim, adolescentes. São escritos por uma faixa etária entre 16 e 24 anos, mais ou menos, tá? Então é um tipo de livro que eu mais gosto de ler, por exemplo. Tem vários livros da Colleen Hoover, que são Young Adult, Trono de Vidro, Corte de Espinhos e Rosas, A Rainha Vermelha. Esses livros são todos classificados como Young Adult. Maldição do Tigre também. E por último tem os livros New Adult, que são livros realmente mais adultos. Os personagens costumam ser adultos, não costumam ser adolescentes. E os livros New Adult também costumam ser muito mais grossos, sabe? São livros mais densos. Porque normalmente quem lê New Adult são pessoas que já estão acostumadas a ler outros livros e por isso não se assustam com o tamanho de um livro grande. Já os livros Middle Grade, ou por exemplo Harry Potter, eles começam mais fininhos. Se vocês forem reparar, o primeiro livro de Harry Potter tem umas 200 páginas mais ou menos. 300 talvez, em inglês a minha edição tem 300. Mas ao longo do tempo, os livros Middle Grade vão se desenvolvendo com mais páginas. Eles começam mais curtos para não assustar o leitor, mas, por exemplo, o 5º livro de Harry Potter tem 800 páginas, A Ordem da Fênix. Então, qual que é a minha dica pra vocês? Sabendo dessas categorias, eu acho que a melhor forma de começar a leitura seria, de fato, começar pelo livro Middle Grade. Por quê? Como os livros middle grade não são escritos para adultos necessariamente, mas isso não significa que adultos não podem ler, eles têm automaticamente uma linguagem um pouco mais fácil do que esses outros livros mais velhos. Segundo ponto é que eles são mais curtos, como eu falei, eles não são livros gigantes, então a leitura não vai ser tão cansativa. E além disso, como eles são feitos para crianças, a leitura ela te prende mais, acontece mais coisas, eles são mais movimentados, não tem muita monotonia, ou seja, ajuda mais ainda a leitura a fluir. Por isso, essas são as minhas principais indicações, tá? Eu trouxe aqui 3 exemplos de livros middle grade pra vocês. O primeiro, como eu falei, é Percy Jackson. Gente, hoje eu tô falando tudo errado, não sei o que tá acontecendo.
O primeiro, como eu falei, é Harry Potter. Esse aqui é o Prisioneiro de Azkaban, porque, enfim, o meu primeiro não tá aqui e o meu segundo tá com a capa toda estranha porque eu levei pra praia, daí eu vim mostrar isso pra vocês. O terceiro livro, ele já tem 400 e poucas páginas, que nem eu falei, vai aumentando aos poucos. O primeiro tem 200 e poucas, 300 e poucas, vai indo assim, até chegar no quinto que tem 800. Mas é uma leitura super tranquila, ela é fácil, sabe? E, enfim, é uma dica legal. Outra opção de middle grade, que eu já falei aqui no canal muitas vezes, anos atrás, é Terra de Histórias, tá? Esse aqui é o livro 4, porque eu li o 4, o 5 e o 6 em inglês, e o 1, o 2 e o 3 em português. Eu comecei a ler em inglês durante esse tempo, e daí eu comprei o 4 em inglês. Esse livro é perfeito pra quem quer começar a ler inglês, de verdade, porque ele é uma linguagem super dinâmica, sabe? Ele acontece muita coisa, ele é super movimentado. Então, eu sou apaixonada por esse livro, eu leria de novo, inclusive. Pra quem não sabe, ele mistura vários contos de fadas, Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, Branca de Neve, Alice no País das Maravilhas, Merlin, Peter Pan, Robin Hood, aparece tudo nesse livro. Mas esse não é o foco, esses personagens são coadjuvantes, porque os irmãos Alex e Connor, eles caem dentro de um livro de Terra de Histórias com esses vários personagens e eles têm que salvar o mundo dessa forma. A avó deles é a fada madrinha da Cinderela, enfim, muita coisa legal acontece. Eu acho esse livro incrível, principalmente pra quem quer começar a leitura em inglês. E o último livro que eu trouxe pra vocês é Magnus Chase and the Gods of Asgard, que é um dos livros do Rick Riordan, o autor de Percy Jackson. Isso aqui é pra representar Percy Jackson, tá? Porque como eu li quando eu era muito pequena, eu não tenho eles em inglês. Mas Magnus Chase representa, que é justamente a escrita do Rick Riordan. Ele escreve livros middle grade, então pra quem gosta, enfim, é excelente começar por um livro dele também. Agora, se tu não gosta desse tipo de história, esse tipo de ficção e tal, mas tu quer ler inglês mesmo assim, a minha dica é começar por um livro de romance, de drama, por exemplo, mas não New Adult, e sim Young Adult. Vocês podem descobrir isso olhando os livros, pesquisando se o livro é Young Adult ou New Adult, é super fácil de ver, tá? Por que que eu dou essa dica também? Se tu começar por uma fantasia Young Adult, o que acontece é que as palavras vão ser muito mais complexas, a leitura vai ser muito mais puxada. Então, por exemplo, o Trono de Vidro, que é um livro que eu li em inglês, eu sofri um pouco pra ler porque ele é um pouco mais denso, sabe? Principalmente porque na ficção universos são criados, então o universo de Trono de Vidro não existe na realidade. Isso faz com que o livro tenha em si termos criados pela autora, sabe? Palavras que a autora cria no livro que tornam a leitura em inglês mais difícil. Já os livros Young Adults de romance, de drama, como por exemplo os da Colleen Hoover, que eu vou mostrar um pra vocês, eles mostram o nosso cotidiano, eles não mostram palavras estranhas que a gente não conhece. Por isso a leitura não é difícil, sabe? É como se tu estivesse tendo um diálogo com alguém em inglês, porque é realmente o mundo real, não é uma ficção. E assim a leitura não é tão difícil, tirando que os livros dela são incríveis, fluem muito. Eu adoro esse tipo de livro. O primeiro livro dela que eu trouxe pra mostrar pra vocês é Novembro 9. Eu já falei muito desse livro aqui no canal também, foi o primeiro livro que eu li dela e eu sou apaixonada. Ele tem 300 páginas, então é super rapidinho de ler, tá? É um livro muito bom. E aqui eu trouxe também It Ends With Us. Não é um dos melhores livros dela, mas também é um livro super bom. Eu amo tudo que ela escreve. Esse tem 370, sabe? Todos os livros dela giram em torno dessa quantidade de páginas. E são livros incríveis, então fica a dica pra quem quiser ler também. Mas lembrando, a terceira dica é: sempre comece por um livro que vocês gostem. Não leiam por obrigação, não leiam uma história que vocês acham que vai deixar vocês mais inteligentes, sei lá. Não importa o quão fútil seja o livro que vocês querem ler, leiam. Porque pra começar uma coisa nova, pra começar a ler numa língua nova, vocês têm que gostar do que vocês estão fazendo. Então se vocês começarem por uma história que não atrai vocês, não vai fluir, não vai dar certo. Essa próxima dica é uma coisa que eu faço muito, tá? E às vezes no início eu achava que minha família ia me achar meio louca, mas é super normal. Leiam em voz alta. Parece estranho, parece que vocês não vão conseguir se concentrar na leitura, mas na verdade não é isso que acontece. A maioria dos livros que eu leio em inglês eu começo lendo normal, e daí de vez em quando eu pego um capítulo e leio inteiro em voz alta. Por quê? Além de vocês treinarem o speaking de vocês, treinar a fala, isso faz com que o cérebro de vocês trabalhe durante a leitura, sabe? Então, realmente, no início vocês vão ler e vocês vão travar, sabe? A leitura não flui de primeira, tem várias palavras que vocês não vão conseguir pronunciar, vocês vão achar que estão pronunciando errado, mas beleza, continuem, não desistam, porque ao longo da leitura isso vai ficando cada vez mais fácil, vocês vão aprendendo com isso, e é uma ótima forma de treinar o inglês de vocês lendo o livro em inglês. Outra dica que eu tenho pra vocês é escutem audiobooks. Eu sei que muita gente não gosta também, eu não gostava antes, mas eu comecei a escutar audiobooks com Harry Potter. Então o que eu fiz? Eu procurei no YouTube mesmo, tem vários disponíveis no YouTube, tu não precisa comprar necessariamente um audiobook pra ter que ouvir ele. E eu comecei, acho que foi pelo segundo livro de Harry Potter.
Primeiro eu botava o audiobook, que pra quem não sabe, o audiobook é uma pessoa lendo o livro e daí tu fica escutando. Eu botava o audiobook e ficava acompanhando a leitura junto, sabe? Tipo, lendo e ouvindo. Eu gosto muito do de Harry Potter porque o locutor que faz, ele interpreta muito bem a história, ela fica muito realista. Então isso é uma das coisas que eu mais gosto em audiobooks, tu se sente cada vez mais dentro da história, porque parece que realmente tá ouvindo os personagens falando, sabe? E tirando que isso é uma ótima forma de treinar o listening, a audição de vocês em inglês, sabe aquela sensação de tu tá conversando com alguém em inglês e tu tem medo de não entender tudo que a pessoa fala? Treinem o listening, o audiobook é uma ótima forma de fazer isso, e pra quem quer ler inglês é uma ótima forma de começar também. Vocês não precisam necessariamente ler ou ouvir todos os capítulos em audiobook. Peguem um de vez em quando, escutem um capítulo, sabe? Só pra ir estimulando isso na cabeça de vocês. E a minha última dica é estabeleçam metas de leitura. O que seriam metas de leitura? Isso é uma coisa que me ajuda muito a fazer minha leitura render, tá? Que é, por exemplo, estabelecer, hoje eu quero ler 50 páginas, quero ler 30 páginas. E sigam, tá? Não desistam. Se vocês não, não tô afim de ler agora, ai que preguiça, não importa, então você tem que ler 10 páginas que seja, 5 páginas, porque de 5 em 5 tu chega em 30. E isso é uma ótima forma de estimular a leitura em inglês de vocês também, porque vamos supor que vocês tenham começado um livro em inglês, ele tem 300 páginas, e vocês estabelecem, tá, beleza, eu quero ler 30 páginas por dia, ou seja, eu quero acabar esse livro até dia tal. Estabelecendo essa meta, todos os dias vocês vão ter que ler em inglês, vocês vão ter que exercitar isso. Então exercitando isso todos os dias, cada vez vocês vão se acostumando mais em fazer isso, sabe? E vai virando um hábito, deixa de ser uma obrigação, deixa de ser só uma leitura porque vocês querem começar a ler em inglês, mas não estão muito afim, se torna um hábito e quando vocês forem ver, vocês estão lendo vários livros em inglês. É assim que funciona, estabeleçam metas. Pode ser metas de, eu quero ler tantos livros esse mês, ou eu quero ler tantas páginas por dia, quero acabar esse livro até tal dia, quero ler tantos capítulos hoje. Vocês podem fazer a meta como vocês quiserem, mas ter um objetivo ajuda muito a fazer a leitura render. Bom, pessoal, essas são algumas dicas que eu acho super importante, acho que podem ajudar vocês de fato, são coisas que me ajudam muito. Quando eu sigo elas, realmente a minha leitura flui mais, eu leio mais rápido, eu leio melhor, eu gosto mais do que eu tô lendo. Então, espero que ajude vocês, espero que vocês consigam começar a leitura, fazer ela fluir também. Não esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrever no canal. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado e logo mais trago mais vídeos sobre livros e leituras em inglês. Então, foi isso, um beijão!